Pastoral da Criança comemora 35 anos de atuação. Missa em homenagem a Santa Terezinha abre as celebrações do mês missionário aqui na capital. E ainda, número de acidentes de trânsito diminui em Belo Horizonte. Tudo isso no Horizonte Notícia, que começa agora. Olá! A gente começa hoje falando de generosidade. A missão da Pastoral da Criança teve seu início há 35 anos, em 1983, na cidade de Florestópolis, no Paraná, por iniciativa da doutora Zilda Arnes Nilman. Hoje, a Pastoral está presente em todos os estados brasileiros e em outros 17 países, na América Latina, Caribe, África e Ásia. Durante todo esse tempo, a missão da Pastoral da Criança de levar vida em abundância tem crescido cada vez mais e sua força vem de importantes aliados, os voluntários. A Pastoral da Criança atua há 35 anos no Brasil e tem como base a organização da comunidade, na orientação às famílias em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. Olha, eu acho que é uma das melhores coisas que eu conheço a Pastoral da Criança, porque olha o vínculo e a amizade que a gente faz. Como a Rose, né? Eu acompanhei a Rose desde a gestação. Hoje, Maria Beatriz já tem 5 anos. Então, são 5 anos que eu venho aqui todo mês. Em sua primeira gestação, Rose não foi acompanhada pela pastoral e conta a diferença que sentiu. Dona Júlia, eu morava num bairro, né? Que era outro bairro aqui, próximo, mas era diferente. Então, eu não tinha muito contato com a pastoral. E quando eu vim aqui morar no bairro Maria Gorete, depois, quando eu já estava grávida da Bia, a menina foi e me abordou na porta da igreja, né? Que ela sempre tem esse acompanhamento. E me apresentou a Ivone. Aí foi aonde que a gente começou a ter mais noção da gestação, da alimentação. Uma das maiores preocupações da Pastoral da Criança é com a nutrição infantil. Por isso, incentivam as famílias no cultivo de hortas caseiras, deixando que as crianças cuidem. Hoje a criança não come muito legumes, verdura, frutas, hortaliças, ela gosta mais do industrializado. E isso não é bom para a saúde, né? Então a gente, como a horta caseira, a criança vai cuidar, vai aprender a ter gosto. E fiéis se encontraram na paróquia de Santa Terezinha para celebrar o Dia da Santa, que é declarada patrona universal das missões católicas. A celebração deu início também ao mês missionário extraordinário aqui na capital. A devoção à Santa das Rosas trouxe uma multidão de fiéis para celebrar. Minha história com Santa Terezinha de paixão, de amor, porque pelas pequenas vias eu posso atingir o caminho e estar mais perto de Jesus Cristo. O maior desejo do coração de Terezinha era ser missionária, mas os planos de Deus para ela eram outros. Terezinha passou toda a sua vida na clausura e ali declarou: "A minha vocação é o amor". Ela é considerada a padroeira das missões sem nunca ter saído do convento. E por que isso? Porque através dos seus escritos, do seu caminho espiritual, ela vai se santificando e esses escritos converteram mais gente do que muitos missionários que partiram para a missão. Através do livro, ela chegou a lugares que ela nunca teria ido em vida. Papa Francisco convocou o mês extraordinário dedicado à missão. E Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, comenta sobre o nosso papel como missionários, inspirados pelo exemplo de Santa Terezinha. A nossa igreja, mais do que nunca, precisa de mim, de você, de todos nós, proclamando a palavra, dando testemunho e ajudando a igreja a ser uma presença forte, bonita, solidária no coração do mundo, para que o mundo creia e se abra ao amor. Este amor que Santa Terezinha disse, é o amor que eu quero ser na igreja, a minha vocação. Por isso ela é para nós exemplar e uma grande e importante inspiração. Sempre estamos falando na programação da TV Horizonte sobre a Sexta Assembleia do Povo de Deus, um momento importante para a nossa arquidiocese. Você de casa pode e deve participar desse momento. A repórter Ana Luísa Benevides bateu um papo com o padre Joel Maria dos Santos, responsável pelo Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral da Arquidiocese de BH, que conta direitinho como participar.
Até novembro de 2019, a Arquidiocese de Belo Horizonte realiza a 6ª Assembleia do Povo de Deus, que tem como objetivo um planejamento acerca das diretrizes gerais de ação evangelizadora da CNBB. Para esse planejamento, a Arquidiocese conta com a participação dos leigos e religiosos. Estamos aqui com o Padre Joel Maria, vigário episcopal para a ação pastoral. Padre Joel, como as pessoas podem participar dessa ação? O site da Arquidiocese de Belo Horizonte está disponibilizando o instrumento de trabalho da 6ª Assembleia do Povo de Deus, em que ali está contido o questionário aberto a toda a sociedade civil. As pessoas podem acessar o site e ali se autonomearem ou não, colocar a sua faixa etária e responder às questões que lá se encontram. Este mesmo questionário será usado justamente nas assembleias paroquiais, regionais, episcopais. Certo. Obrigada, Padre Joel. Ana Luísa Benevides, para o Horizonte Notícia. Um relatório divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte aponta uma queda no número de acidentes e vítimas, fatais e não fatais, no trânsito da capital. Para termos uma ideia, se compararmos os últimos 10 anos, houve uma redução de mais de 60% no número de pessoas que perderam a vida em acidentes pelas ruas de BH. Mas para um trânsito mais seguro, a conscientização de todos é fundamental, como nos mostra o repórter André Cristino. Esta bicicleta pode ser um símbolo de como o trânsito está perigoso. O atropelamento de Gilbran Costa chocou quem viu o vídeo. A motorista fugiu sem prestar socorro. Sim, o procedimento ele está em curso. A autora do delito, a investigada, melhor dizendo, se apresentou na delegacia e exerceu o direito ao silêncio. Belo Horizonte tem investido em estrutura para incentivar a troca de carros por bicicletas, mas ainda é pouco. Nós precisamos evoluir muito ainda na infraestrutura e no respeito à própria ciclovia. Dados da BH Trans mostram que as medidas de segurança têm dado certo. Em 2018, houve redução de 4% no número de vítimas fatais comparado com o ano anterior e de 60% quando analisado na última década. Se em Belo Horizonte o número de acidentes com ciclistas tem diminuído, no estado eles podem aumentar. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, no ano passado foram registrados 4.086 acidentes com vítimas envolvendo ciclistas. Só no primeiro semestre deste ano já foram 2.055. A integração das bicicletas ao sistema viário de BH é fundamental para o desenvolvimento urbano. Mas para isso é necessário que os motoristas façam a parte deles. Os conflitos estão aumentando, porque tem mais ciclistas, com mais veículos, então a probabilidade de conflito aumenta e, consequentemente, o número de acidentes aumenta. Por 56 votos a 19, a votação da polêmica reforma da Previdência avançou nesta terça-feira, mas o debate ainda não foi encerrado. A advogada Juliana Bento já está conosco aqui nos estúdios para falar e atualizar sobre esse assunto. Juliana, parece que a votação não saiu muito bem como o governo esperava, né? Bom dia a todos. Foi justamente o que aconteceu. Na primeira votação em separado, no plenário do Senado, o governo saiu derrotado. Antes do encerramento da sessão, os senadores derrubaram o artigo que criava regras mais rígidas para o recebimento do abono salarial. Uma espécie aí de 14º salário pago pelo governo a trabalhadores de baixa renda, com carteira assinada. O Senado decidiu manter a regra atual. Pode receber o benefício, então, quem recebe até 2 salários mínimos, cerca aí de R$2.000. A versão da reforma aprovada pela Câmara previa aí um limite de renda mais restritivo, aproximadamente de R$1,3 mil. E, Ju, essa aprovação, ela mexe com a economia prevista inicialmente pelo governo federal. Mexe sim, exatamente. A previsão da economia com a reforma da Previdência foi reduzida em 76,4 bilhões de reais em 10 anos. O impacto fiscal da PEC passa de 800,3 bilhões de reais nesse mesmo período. Já a versão original enviada pelo governo previa uma economia de 1,2 trilhões de reais. Juliana, agora a pergunta de R$1 milhão. Essa reforma, ela vai ser boa ou não para nós, trabalhadores brasileiros?
Pois é, né? O governo sustenta que a reforma é necessária para reequilibrar as contas públicas e permitir a retomada dos investimentos federais nos próximos anos. O governo está apertando muito aí o cinto da Previdência para conseguir ter dinheiro em caixa. O governo vai precisar adotar políticas de privilégios, de corte de privilégios e não perdão de débitos tributários, o que demanda maiores esforços. A aprovação da reforma interessa a todos e uma coisa é certa, as mudanças tão profundas alterarão a vida de todos os cidadãos, inclusive da classe média. Nada vai ser aí como antes, né? Como você falou, interessa para todo mundo. Quando que os senadores retomam esse assunto? Eles já retomam agora, nessa quarta-feira, hoje. Vamos ficar ligados. Então vamos ficar espertinhos aí. Juliana, muito obrigada. Bom dia para você. E uma escola aqui em BH teve uma iniciativa super bacana. Junto com os alunos, eles construíram uma mini-cidade com direito ao hospital, supermercado e até rodoviária. A ideia é ensinar na prática lições de ética e cidadania aos estudantes. A partir do dia 29 de setembro, a Escola Municipal Dom Orione ganhou um espaço interativo e sustentável, onde as crianças podem aprender brincando. Começamos com a horta, com a aquisição de mudas, de terra, de esterco, doados pela prefeitura. E a gente estava aqui organizando a horta, tentando fazer a horta, e aí eu tive essa ideia. Fazer alguns espaços para que as crianças pudessem utilizar melhor o espaço além da horta. E pensei numa mini cidade. Um espaço feito por voluntários do projeto Escola Aberta, a mini cidade Dom Orione tem como objetivo colocar na prática conceitos de cidadania e educação ambiental. Os alunos da escola estão bem engajados com o projeto e nos apresentam alguns espaços. A gente também pode fazer várias coisas com a cidade, como a gente pode falar sobre supermercado, a gente tem a nossa horta que entrega coisas saudáveis. Aí eu adorei muito a ideia deles de criar uma cidade incrível, né? Então, esse espaço aqui ele foi muito legal porque ele foi totalmente reaproveitado e reutilizado. Porque agora as aulas de português e matemática aconteceram aqui. A Dene Dias Pereira, mãe de Gabriele, de 11 anos, conta da sua satisfação ao ver a transformação do espaço na escola. De ver assim, um espaço que antes eu já tinha visto, que não era aproveitado, e de repente se transformar, né, numa mini cidade linda, maravilhosa. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição de hoje, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Eu volto amanhã, 8h45 da manhã, e é claro que eu vou estar aqui, esperando por você. Até lá!